Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de desenho mecânico, né? A gente vai ver mais um vídeo aqui referente à traçagem, né? Uma outra dúvida que surgiu foi como encontrar, né, o centro de uma circunferência ali por meio de traçagem, né? Então vamos lá, né? Vamos fazer aqui uma elipse. Lembrando que o software que a gente está utilizando aqui é o Autodesk Sketchbook, né? Ele tá aí, o link dele está na descrição, software gratuito, né, muito bom, né? Já falei várias vezes aí sobre esse software, né? Então vamos fazer aqui um círculo, vamos deixar aqui com 90 graus para a gente poder fazer aqui a traçado, né, no círculo, né? Vamos colocar aqui, deixar aqui com 90 graus, beleza, pronto. Então aqui ele está uma circunferência aí perfeita. E aí, pronto, vamos deixar desse tamanho mesmo. Vamos fazer que a gente queira descobrir, né? Vamos traçar aqui o círculo. Espera aí que deu um errinho aqui. Isso é por causa do mouse. O mouse está com um problema. Está passando aqui no centro. Vou botar aqui. Deixa eu passar aqui. Pronto, acho que agora vai dar para traçar. Pronto, beleza. Então, tá aí a circunferência. Então, o objetivo é encontrar o centro dela perfeitamente, né? Encontrar esse centro aqui dela, né? Por meio da traçagem. Como é que a gente faz isso? A gente tem que traçar duas retas, né? Vamos colocar aqui a régua. Vou mover ela para aqui. Aqui tá bom, né? Vamos traçar aqui uma reta. Traçando essa primeira reta, né? O que a gente faz? A gente vai traçar uma reta, né, relativamente perpendicular a essa reta, né? Então vamos rotacionar ela aqui, né? Vamos rotacionar ela aqui e deixar ela o mais perpendicular possível, né? Vou tentar deixar ali com a mesma relação aqui de abertura. Deixar aqui 45 graus. Pronto, aqui tá bom e aqui a gente vai mover ela. Pronto, perfeito. E aqui a gente vai traçar outra reta. Aqui a gente vai traçar outra reta. Então é importante essa questão aqui do ângulo, né? Dele ficar o mais reto possível, né? Quanto mais reto, mais preciso será o encontro do centro, né? Feito isso, o que a gente precisa fazer agora? A gente vai utilizar justamente esses pontos aqui de encontro, né? Vou colocar aqui de vermelho. Esses pontos aqui, né, encadeamento, para poder traçar, né, ali o centro, né, das retas que vão surgir, né, aqui, e justamente esse encontro dessas retas vai dar aqui a indicação do centro. E aí, para traçar esse centro, a gente vai tomar como base a referência desses 4 pontos aqui da intersecção, né, que a gente marcou agora. Então esses pontos aqui eles vão ser a referência, né? Então aqui como um compasso, né, a gente vai fazer esse traçado, né, tanto de um lado como do outro. Então vamos lá. Vou pegar aqui novamente aqui o elemento circular, né? Vou pegar aqui o elemento circular e aqui a gente vai mover ele. Eu vou diminuir aqui o tamanho dele. Vou diminuir aqui o tamanho dele. Vou colocar o centro dele aqui, ó, na intersecção desse ponto, né? Aqui na intersecção desse ponto aqui. Ele tem que passar um pouco do centro, né? Que centro é esse? Do centro dessa linha aqui, né? Desse arco aqui. Então aqui tá bom, ele está passando um pouco aí do centro e aqui eu vou fazer aqui um arco com ele. E agora eu levo ele para o outro lado, né? Outra referência ali de centro, né? Levo ele para esse ponto aqui e faço a mesma coisa, né? Faço a mesma coisa. Então o que acontece? Com isso feito, a gente vai ter aqui 2 pontos em sequência, que é os 2 pontos que vão ajudar justamente a encontrar esse centro da circunferência. Eu vou mover agora, né, esse elemento aqui para esse outro ponto aqui, vou fazer a mesma ação e mover ele para esse outro ponto aqui e também fazer a mesma ação. Então agora a gente tem os 4 pontos que nos interessam, que vou marcar aqui de azul. São esses 4 pontos aqui. Esses 4 pontos aqui vai nos dar a possibilidade de traçar as duas retas e consequentemente encontrar o centro da circunferência, né?
Vou voltar ali com a régua, vou rotacionar ela para ficar alinhada aí com os pontos. Rotacionar aqui um pouco ela. Pronto, aí tá bom. E aqui é só traçar. E vou rotacionar ela para o outro lado também. Vou rotacionar aqui. Isso, perfeito. E aqui a gente tem a indicação do centro, né? Ou seja, o centro aí da circunferência o mais preciso possível por meio aí da traçagem, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando aí continuidade nos nossos vídeos na parte de mecanismo, né, da parte de física também. Então vamos lá aqui para verificar uma relação de aplicação de força, né, tomando como base o princípio de alavanca, né? Nesse caso aqui um exemplo referente ao uso de um alicate, né? Um alicate aqui, por exemplo, tipo universal, enfim, coisa do tipo. Bom, supondo que seja aplicada uma força de intensidade de 65 newtons para o uso do alicate em questão, né, indique qual a força mecânica que o mesmo irá realizar e qual a sua proporção entre forças, né? Então, o primeiro ponto é saber, né, qual a intensidade que ele vai ter de aplicação de força, o alicate, né, com a aplicação da força humana, né, com capacidade de 65 newtons. Né? Então, isso aí é bem interessante. E esse princípio ele se baseia, né, no princípio de alavanca. Né? A gente tem aqui a alavanca em equilíbrio, né, o qual está tomando como base aqui o centro. Né? Então, a gente tem basicamente aqui esse destacamento, né, aqui. Então a gente tem esses comprimentos aqui que incidem referente a um centro de deslocamento. Esse centro de deslocamento aqui, né, nesse centro aqui do alicate, né? Então com essa aplicação de força você vai ter uma força que vai estar incidindo aqui nesse ponto. E aí tem um detalhe interessante que é o seguinte, né, quando entra essa outra pergunta, proporção entre forças, é o seguinte, como essa alavanca ela está em equilíbrio, você sempre vai ter uma proporção, né? Como se fosse um sistema de redução, de transmissão. Só que nesse caso ampliando a força, né? Como assim? Essa ação da alavanca ela sempre vai proporcionar um valor específico, né, de proporção. Exemplo, vamos supor que você aplicou 10 newtons e a proporção seja de 4:1. Né? Ou seja, se você aplicar 10 newtons de força, a intensidade da força do alicate vai ser 4 vezes maior, né? Então seria 40 newtons, né? Então também tem essa pergunta aí na questão. Então são duas perguntas aí no enunciado. Referente à aplicação da intensidade, né, da força mecânica com base na força aplicada, né, o princípio é esse do equilíbrio de alavanca. Né? A gente tem aqui essa ilustração para mostrar melhor. Né? Aqui a gente já converteu o comprimento, né? Até voltar aqui para falar sobre essa questão do comprimento, que é o que dá base aí sobre esse equilíbrio, né? O equilíbrio, o centro de rotação está aqui, e aqui a gente tem um deslocamento de 45 milímetros, né? Supondo que aqui seja o ponto de incidência de força maior, e aqui o ponto de aplicação de força, da força humana, né? Da mão, né? Então você vai ter esse elemento aqui central aqui para esse deslocamento, né? Então aqui a gente tem esse diagrama, né? Essa ilustração aqui que mostra já essa incidência, né, no caso aqui o valor convertido para centímetro, para que a gente fique com o valor final de força em newtons. Né? Então aqui 4,5 centímetros, né, do ponto B em relação ao ponto A. Esse ponto A e esse ponto B, se a gente for traçar um paralelo aqui, esse aqui seria o ponto A, aqui o ponto B, e o ponto C referente àquela aplicação da força humana. Né? Então aqui a gente tem a distância dos valores, né, 16 centímetros de C para A, e de A para B 4,5 centímetros, né? No caso, para o alicate é 45 milímetros e 160 milímetros, aí está convertido para centímetros, né? E aí o cálculo é esse aqui, né? O cálculo é esse aqui para descobrir, né, essa aplicação. A gente tem aqui a equação de equilíbrio, né? Então aqui a gente tem a força multiplicada pelo segmento AB, né? Aqui segmento era para aparecer aqui com o tracinho aqui em cima, mas ficou com parênteses, né? Mas entenda aí segmento, né? Entre parênteses aí segmento. Então, a força multiplicada pelo segmento AB é igual à força motriz, né? Essa força motriz aqui é justamente a força humana aplicada, né? Multiplicado pelo segmento AC,
né? Então é essa relação aí de equilíbrio. Então, como tem 4 valores aqui, a gente tem 3 desses valores, então a gente consegue encontrar o quarto valor, que nesse caso é a força de incidência mecânica, né, que seria esse F, né? Então, o segmento AB a gente tem esse valor, né? A força motriz tem também esse valor e o segmento AC também tem. Então, montando a equação, ela fica dessa forma aqui. Então, nesse caso, né, substituindo os valores, né, ficaria dessa forma. Agora, uma coisa que eu estou vendo aqui, né, eu falei sobre a questão da unidade, né, no caso ali convertendo de milímetro para centímetro, mas na verdade não precisa converter. Porque aqui, quando você fizer a relação da divisão, essa unidade vai se anular por essa, né? Ou seja, se for centímetro por centímetro, como está aí, fica anulado. E se for milímetro por milímetro, também fica anulado, né? Então não precisa converter. Bom, então nesse caso aqui, a gente vai ter 65 newtons multiplicado por 16, né? E o resultado dividido por 4,5. Né? Então, 65 multiplicado por 16 dá 1040, dividido por 4,5, né? Vai dar aqui 231, nesse caso aí já relativo à unidade Newton, né? Então, a força aplicada, não, melhor, né? A força mecânica aplicada é igual a 231 newtons. Então, com base naquela aplicação de força motriz, né, de 65 newtons, vai ter uma força mecânica de 231 newtons, né? Então aí uma elevação de força bem interessante. E aqui está a relação de proporção. Porque o que acontece? Se você tem 231 newtons de força mecânica referente a 65 newtons de força motriz, dividindo um pelo outro, vai dar essa relação aqui 3,55. Ou seja, referente a esse alicate especificamente, a força aplicada, né, a força motriz aplicada, ela vai ser multiplicada por 3,55 para encontrar, né, a força mecânica, né, de atuação. Né? Então aí fica essa informação referente à proporção da força, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!